Olá, queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Hoje, 7º dia, vamos falar sobre a oração de libertação. Homens que crescem espiritualmente orando são libertos, na verdade, de algumas coisas que os prendem para um relacionamento à intensividade com Deus. Sabe, você não tem valor e nunca será grande coisa, dizia minha mãe, enquanto me empurrava para dentro de um pequeno armário que ficava na escada. Sabe, me batia, brigava comigo. Lógico que eu também não era uma criança fácil, né? Eu não era uma criança que não fazia arte. Sabe, e fiquei pensando exatamente o que realmente precisamos ser libertos. Sabe, o que precisa ser tirado de nós para que alguma coisa penetre em nós. Sabe, no devocional passado falamos de o Espírito Santo habitar dentro de nós. E quando há espaço demais e não há lugar para ele não entra. Então precisamos ser libertos de alguma coisa para que o Espírito de Deus possa fazer morada definitiva dentro de nós. Sabe, imagina um armário pequeno, uma área retangular sobre uma escada, onde ficavam roupas sujas, coisas velhas. Sabe, ali eu me sentava e ficava refletindo como e qual era a possibilidade que eu tinha de sair daquele lugar. Sabe, me sentia só, não amado, terrivelmente amedrontado, enquanto esperava o tempo e aparentemente interminável, até que um momento minha mãe voltava, me tirava do castigo e aí permitia que eu pudesse fazer outras coisas. Sabe, qualquer uma dessas opções significava que eu me livraria do armário de alguma forma, ou pelo tempo que eu ficaria ali, ou se eu não cometesse mais alguns erros que eu cometia, né? Então minha mãe não acabaria me colocando de castigo. Sabe, mas o sentimento era devastador de ser enterrado vivo e esquecido naquele lugar. Como provavelmente você percebe, sabe, eu não fui criado num lar evangélico, eu fui criado num lugar em que os pais corrigiam os filhos e naquela época não tinha a dificuldade que nós temos hoje. Os meios eram outros, a forma era outra, né? E nós vamos, na verdade, vendo as coisas passar e durante todo o processo de crescimento, o seu comportamento extremamente era instável. Sabe, me deixou com sentimentos de futilidade, desesperança, impotência, profunda dor emocional, tanto que quando jovem, eu, na verdade, ainda sentia algumas frustrações, porque na verdade eu não conseguia exercer algumas coisas. Só que os limites emocionais, na verdade, não eram só psíquicos, agora eles eram físicos também. Sabe quantas vezes nós nos trancamos dentro da nossa mente porque temos dificuldades e a nossa alma ela chora, sabe? Algumas coisas são evidentes por certos atos, né? Pela autodestruição, pelo medo de paralisia que a gente não controla, e muitos anos, na verdade, eu me sentia assim, sabe? Até que um dia eu conheci um pastor, e o nome dele era pastor João Canelas Filho. Ele se tornou meu pastor, em que ele disse que eu precisava não só perdoar os meus pais, mas se eu quisesse me sentir completamente curado, eu precisava também perdoar alguém que me tratou com ódio e talvez mesmo até com abusos. Os abusos, eles não são apenas abusos sexuais, são abusos de autoridade, abusos, na verdade, forçado por aquilo que você tem poder. Alguém que arruinou a sua vida e te transformou numa pessoa emocionalmente aleijada. Como? Pensei arrasada diante da possibilidade de tamanha tarefa. Sabe, eu já havia confessado os meus pecados e agora
o meu conselheiro pedia que eu perdoasse os meus pais. Tudo isso na mesma hora. Sabe, eu me sentia completamente inútil. Não pelo fato de não poder perdoar, mas pelo fato de que aquele eu achava não ser o momento adequado para o perdão. Perdão é algo feito por obediência ao Senhor, porque Ele perdoou eu e você primeiro. Só é necessário se dispor a dizer: Deus, eu confesso o ódio que tenho dos meus pais, dos meus tios, dos meus filhos, do meu cônjuge. Sabe, nós criamos esse sentimento dentro de nós. Sabe, eu perdoo por tudo aquilo que Ele fez em mim, perdoo por não me amar, eu me coloco nas suas mãos, por mais difícil que fosse. Fiz o que me orientou o meu pastor, porque eu queria perdoar não só minha mãe e meu pai, mas também todos que estavam à minha volta. Mesmo não sentindo nada que me aproximasse disso, Deus perdoou-me. Deus me livrou, na verdade, de todo aquele sentimento que afligiu meu coração. Logo que descobri, que o perdão já não era mais algo que estava enraizado dentro do meu coração, pela falta de perdão que já não estava mais enraizada no meu coração, agora o meu relacionamento com os meus pais, eles eram muito melhores. Sabe, os anos passaram e as coisas mudaram. Sabe, o meu pai, na verdade, ele veio a falecer dentro do meu carro, chegou muito mal no Hospital de Bom Sucesso, e naquela noite, me lembro como se fosse hoje, eu fui orar com ele e levei ao conhecimento de Jesus, mas a primeira coisa que eu pedi a ele foi perdão por não ser o filho tão sonhado e tão desejado por ele, por não alcançar tudo aquilo que ele havia almejado e planejado na minha vida. Sabe quantas coisas Deus almeja e planeja para mim e para você, e nós só não concretizamos e só não realizamos porque na verdade não estamos disponíveis para a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sabe, meus queridos, eu gostaria muito que você pensasse por algum momento de coisas que você precisa estar liberto em sua vida, de coisas que você precisa se libertar de verdade. Prostituição, pornografia, falta de respeito, pecados obscenos, sabe, maldade no coração, amargura. São tantas as coisas que você precisa de que as pessoas que estão à sua volta ou que você mesmo precisa de pedir perdão ao Senhor, que as coisas já se tornaram tão corriqueiras que na verdade elas já não fazem mais sentido na sua vida. O perdão leva à vida, a falta de perdão, a morte é lenta. O perdão é contínuo, porque uma vez que lida com o passado, transgressões constantes que ocorrem no presente, ninguém passa por isso sem ter o orgulho ferido ou sem ser manipulado, ofendido ou machucado por alguém. Toda vez que isso acontece, quando esse sentimento não é confessado, perdoado e tratado diante do Senhor, deixa uma cicatriz na alma. Além disso, a falta de perdão também separa eu e você das pessoas que amamos e também do Senhor, que nos ama ainda mais do que tudo isso que a gente possa pensar. Sabe, sentem falta do Espírito e a falta de perdão. Ainda que não possam identificá-lo e isso as deixa pouco à vontade distante, talvez você esteja pensando: não preciso me preocupar porque não tenho ninguém ou a quem deva perdoar. Mas perdão também implica em deixar de criticar os outros, lembrar que as pessoas muitas vezes são como são porque a vida as moldou desse jeito. Saber lembrar que só Deus conhece toda a história e por conseguinte não temos o direito de julgar. Estar acorrentado pela falta de perdão o impede de receber a cura, a alegria e a restauração. Estar liberto para receber tudo que Deus reservou para você hoje e amanhã significa desprender-se de tudo o que aconteceu no passado
significa fazer uma oração de libertação. E talvez o que você precise nessa manhã é essa oração. Vamos orar, Pai querido. No nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que nos liberte de toda a maldição que ficou presa à nossa vida no passado. Amargura, raiva, rancor, ódio, são coisas que na verdade acabam nos acorrentando ao passado. Quer seja pelos nossos pais, pelos parentes, por pessoas que estão à nossa volta. Deus, tantas coisas nos acorrentam e nos fazem, na verdade, prisioneiros. E nós, Senhor, em nome de Jesus, se queremos ser homens que crescem espiritualmente diante do Senhor, queremos estar livres, ó Deus, de algo que nos acorrenta ou nos aprisiona no passado. Livra a nossa vida, livra a nossa alma, livra a nossa mente. Senhor, livra o nosso coração dessas coisas, Pai. Ó Deus, queremos te pedir perdão por tudo que temos feito e que não tem agradado o teu coração. Abençoa as nossas vidas e nos faz, Senhor Deus, novos em nome de Jesus. Se queremos ser homens que crescem espiritualmente, precisamos orar diariamente. Ó Deus, não só pela restauração, mas pela libertação daquilo que nos prende, Senhor Deus, ao nosso passado. Queremos viver o hoje, como se o ontem nunca tivesse existido na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua compaixão e misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fique em paz. Deus abençoe.